começar, então, com o nosso sexto colóquio sobre as plantas de hidrogênio renovável. E foi um presente que o Paulo nos trouxe, né, dessa série de colóquios, temas muito interessantes, experiências assim fantásticas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, nessa área, né, que é nessa tecnologia de ponta, né, de plantas de hidrogênio renovável. Hoje ele vai falar sobre o Porto de Açu. É um prazer, então, estarmos começando, né, esse sexto e último colóquio da série. Depois que terminar, a gente tem novidades, né, Paula? E a gente conta lá. Vou passar para você dar as boas-vindas também e dar sua palavrinha antes da gente colocar a apresentação. Oi, pessoal, vamos começar em breve, porque parece que nós temos um pouquinho, né, um tempo, quase 45 minutos, em vez de uma hora, né? Então, vamos começar pontualmente daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto, tá? Então, prepara e vamos para poder ter tempo para a gente falar. Uhum, sim. E aí, retomando, né, é um prazer para a Biomi Academy estar oferecendo este curso com a apresentação do Paulo, com o material fantástico que ele preparou para esses 6 colóquios. Quem está chegando aqui pela primeira vez, vocês vão receber o link, vão poder assistir todos os outros colóquios também. E vocês vão, com certeza, ter muito que aprender aí de todo esse material que o Paulo apresentou, né, e preparou para a gente. E nós vamos começar com a apresentação de hoje. Eu nem me apresentei, eu sou Patrícia Fraga, sou diretora executiva da Biomi Academy. E, como a gente fez nos colóquios anteriores, a gente vai colocar a apresentação. Logo após a apresentação, o Paulo, hoje ele vai fazer o comentário ainda de 2 slides que ele separou além da apresentação para poder estar apresentando para a gente também. E após a apresentação, aí vocês podem fazer perguntas, quem quiser abrir a câmera, o microfone, pode ficar à vontade, ou pode colocar também as perguntas no chat. E nós temos o e-mail, que é o e-mail onde vocês receberam o link, né, para a apresentação, que é o energiarenovável@biomiacademy.org, que vocês também podem enviar perguntas e o Paulo responderá, né, com brevidade. Quem quiser ter acesso ao banco de dados de perguntas e respostas desses colóquios, avisa para a gente também por e-mail, que assim que a gente tiver com tudo finalizado e organizado, a gente pode compartilhar com vocês. Ok? Vou colocar então a nossa apresentação de hoje e vamos começar. Colóquio sobre o estudo de impacto ambiental do Porto do Açu, município de São João da Barra, distrito de Açu, norte do estado do Rio de Janeiro. Paulo Marcos Cabral Júnior, especialista em energia solar e eficiência energética, Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, Unifatec, Paraná, e Cefet, Rio de Janeiro, Brasil. Série: Plantas de hidrogênio com baixo teor de carbonos e derivados. Março de 2025. A Biomi Academy. Na figura 1, foi mostrado o objetivo, as localizações e o orçamento do CAPEX. Objetivo: a produção do hidrogênio e derivados de baixo calor, IPTX, amônia e metanol. Localização: no município de São João da Barra, no distrito de Açu, norte do estado do Rio de Janeiro. Orçamento: 40 mil bilhões de reais, 7.500 milhões de euros, com data para início da obra no primeiro semestre de 2025 e término de todas as 4 fases no segundo semestre de 2035. Profundidade do canal: com 16 metros de profundidade natural
no mínimo, e até 25 metros quando dragado. A profundidade média do canal é de aproximadamente 21 metros. Figura 1, Complexo Industrial de Porto do Açu. Fonte, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Hub de Hidrogênio e Derivados de Baixo Carbono do Porto do Açu, Rio de Janeiro. Observando o gráfico gigante, a planta terá uma montagem total de 3.660 dias. Ela demorará 10 anos para serem montadas as suas 4 fases. A primeira fase é menor porte, com 100 megawatts, e tem uma previsão de ficar pronta em 540 dias, com uma expectativa de ser instalada para segundo semestre de 2025, ao final de 2026. A segunda fase, com eletrolisadores de 480 megawatts, deve ficar pronta em 780 dias. Tem uma previsão para o primeiro semestre de 2027 e o final de 2028. Na terceira fase, com eletrolisadores de 2.000 megawatts, deve ficar pronta em 1.170 dias. Tem uma previsão para o primeiro semestre de 2029 e o primeiro semestre de 2032. Na quarta e última fase, com eletrolisadores de 2.000 megawatts, deve ficar pronta em 1.170 dias. Tem uma previsão para o segundo semestre de 2032 e o segundo semestre de 2035. Estes valores são uma estimativa do tempo total para a montagem da planta de produção do hidrogênio e derivados de baixo carbono, amônia e metanol. No gráfico 2, gráfico gigante, para o período 2025 a 2035. Fonte, Estudo de Impactos Ambientais, Hub de Hidrogênio e Derivados de Baixo Carbono. Porto do Açu. Tem uma área total de 90 milhões de metros quadrados, ou 9.000 hectares. É um calado de 9 metros. Nele encontra-se um canal de acesso onshore e um canal offshore. No canal onshore, tem cerca de 7 quilômetros de cais. Possui mais de 20 berços para atracação de navios. Uma retroárea de 8 milhões de metros quadrados. No offshore, tem-se 6.500 metros e tem 300 metros de largura. O Porto do Açu é um terminal portuário privativo de uso misto. Ele movimenta produtos como petróleo, carvão, granito, minério de ferro, granéis líquidos e carga geral. A área reservada no porto para a instalação dessa planta industrial marcada no mapa com uma seta vermelha seria de 945 mil metros quadrados, ou 94,5 hectares, que seriam aproximadamente 1.350 metros de largura por 700 metros de comprimento. Nele teríamos 3 tipos de água brutas, a saber, água de afluentes ou água de reuso. A prática de reuso direto não potável de água e definiu o reuso de água como a utilização de águas residuais, que podem ser oriundas de esgoto sanitário, efluentes líquidos de edificações, indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratadas ou não. A água bruta de reuso industrial, mais provável, seria água superficial proveniente
do Rio Paraíba do Sul. Água subterrânea. Foi escolhida águas subterrâneas do aquífero de Amboré, que é um aquífero confinado não drenante, com camadas limítrofes inferiores e superiores, e são impermeáveis. A água jorra naturalmente, sem a necessidade de bombeamento, e tem uma capacidade de recarga de 2.000 metros cúbicos por hora, ou 555 litros por segundo. E uma vazão operacional para a planta de 235 metros cúbicos por hora, ou 65 litros por segundo, representando 11,75% da capacidade do projeto de água superficiais. Água do mar. Sua característica principal é de resfriar os eletrolisadores alcalinos com a água do mar, que foi desalinizada da ordem de 1.350 toneladas por hora. Fonte: Complexo Industrial do Porto do Açu. Ainda será explicado com mais profundidade os 3 tipos que seriam: água do mar para reposição, recebendo 1.350 toneladas por hora. A entrada de torre de resfriamento refrigera com 30.000 toneladas por hora, fazendo a água desalinizada circular pelos equipamentos. Uma unidade de menor geração de hidrogênio, o GH1 e o GH2, utilizam 190 toneladas de água desalinizada para resfriá-la. Existem ainda 2 saídas de água, uma de 450 toneladas por hora, que será utilizada em outro processo fabril, e outra de 870 toneladas por hora, que vai para uma bacia concentradora de equalizadora, que dará fim a este material. Água de reuso industrial. Entram 970 toneladas de água de reuso industrial, somada a 173 toneladas de água subterrânea do aquífero do Amboré, totalizando 1.143 toneladas por dia, que serão desmineralizadas e serão divididas em 64 toneladas por hora de hidrogênio de renováveis nos eletrolisadores alcalinos. Existe a expectativa desse hidrogênio renovável ser utilizado 40%, ou seja, 26 toneladas por hora de hidrogênio renovável, em plantas de HBI e outros consumidores no porto. 36 toneladas por hora de e-metanol renovável. 217 toneladas por hora de amônia renováveis e plantas fertilizantes renováveis. 5 toneladas por hora de hidrogênio nas UGH1 e UGH2, extraída com 160.000 gás natural. Água subterrânea. Das 235 toneladas por hora gerada pelo aquífero do Amboré, uma parte vai para as águas de reuso industrial. O restante vai para o sistema de água potável e, em seguida, para o sistema de tratamento de afluentes sanitários. E, por fim, para a bacia de equalização. Ponte 4. Hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. A planta de hidrogênio e Power-to-X do Porto do Açu, que serão divididas em 8 blocos, a saber: primeiro bloco, cor verde. Subestação de energia.
que gerará 500 kV, 34,5 kV e 13,8 kV. Segundo bloco sem cor, parte administrativa da planta industrial. Terceiro bloco, cor vermelha. Eletrolisadores alcalinos. São os 21 blocos de 9 eletrolisadores com 20 megawatts cada, totalizando 3.780 megawatts, e que gerarão 561.800 toneladas por ano, ou 1.540 toneladas por dia de hidrogênio renovável, com a concentração de 35% a 50% de hidróxido de potássio, KOH. Quarto bloco, cor marrom. Amônia renovável. Serão produzidas 1.900 toneladas de amônia líquida por ano. Quinto bloco, cor laranja. Metanol. Serão produzidos 314.000 toneladas de e-metanol por ano. Gás natural. Sexto bloco, cor azul escuro. O GH1 e o GH2. Será produzido 314.000 toneladas de e-metanol por ano. Gás natural. Sétimo bloco, cor roxa. Estação de tratamento de água e esgoto. Oitavo bloco, cor azul ciano. Serviço de proteção contra incêndio. Fonte, planta industrial de hidrogênio e derivados, PTX. Porto do Açu, Rio de Janeiro. Resumo. Nesta planta industrial, será exportada 1.900 toneladas de amônia renovável. No futuro, existirá a produção de fertilizantes renováveis para o mercado interno. O hidrogênio, com baixo teor de carbono, que será dividido em 220.000 toneladas por ano, 40%, que irão para plantas de HBI e outros consumidores no Porto do Açu. Plantas de HBI. Ela é feita de minério de ferro e pode ser utilizado para fabricar peças fundidas. É um produto de alta qualidade, resistência e ótimo custo-benefício. Serão produzidas 314.000 toneladas por ano de metanol, 10% do hidrogênio renovável, mais 324.000 toneladas de CO2, que irá para a produção do metanol e será consumido por outras indústrias químicas dentro do Porto do Açu. Fonte, diagrama ilustrativo dos insumos, processo e geração de produtos do Hub. Na entrada 1, será exemplificado como energia elétrica, 3.700 megawatts, que passa por um retificador de potências e gera na ordem de 1.000 volts contínuo. No passo seguinte, na entrada 2, a osmose reversa é um processo de purificação da água desmineralizada, passando por bomba de água, que irá direto para o eletrolisador alcalino. Na entrada 3, terá um tanque de solução alcalina que endossará uma quantidade de hidróxido de potássio ao eletrolisador. A refrigeração de eletrolisador se dará por intermédio da entrada de torre de refrigeração, que circulará
com 30.000 toneladas de água, fazendo a água desalinizada passe pelos eletrolisadores a serem resfriados. Tem-se na saída dos eletrolisadores duas saídas. Um vaso separador de oxigênio, que terá esse elemento para sua operação futura. Outro vaso separador de hidrogênio renovável, com sua saída um trocador de calor. E em seguida, vaso pulmão de hidrogênio renovável, que funciona como se fosse uma cisterna. Com 4 saídas de hidrogênio renovável, que vão em compressores de hidrogênio, a saber. Saída 1, hidrogênio renovável. Saída 2, hidrogênio renovável. Saída 3, estação de carregamento de caminhão, 350 bar. E saída 4, produção do aço, 5,5 bar. Fonte, hidrogênio renovável, hub de hidrogênio e derivados. Para se captar o nitrogênio, ocorrerá através da entrada de filtros ar passado por compressores de ar e em seguida por trocadores de calores. Após essa nova filtragem, este ar passará por um sistema prepurificadores e passado agora por um vaso pulmão de nitrogênio, fazendo uma analogia com uma cisterna. Após isto, passa por um compressor de nitrogênio e gerando nitrogênio para a síntese de amônia. Trocador de calor. Módulo que tem como função realizar a transferência de calor de um ou mais fluidos que se encontram em temperaturas diferentes. Reação exotérmica. Reação química, na qual ocorre liberação de energia em forma de calor. Fonte, nitrogênio, hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. O hidrogênio sustentável é produzido com baixas emissões de gás de efeito estufa. Ele tem uma parcela de gás natural na sua constituição. O gás de síntese é uma combinação de hidrogênio sustentável mais o nitrogênio, que se combinará com o combustível renovável, que é aquecido dele o gás de síntese. Por sua vez, passa pelo reator de gás de síntese, que será reservado nos vasos pulmão, analogia com a cisterna, e depois para no vaso flash, e finalmente a amônia de baixo carbono. Fonte, amônia, hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. O e-metanol é um biocombustível feito a partir de hidrogênio renovável e carbono reciclado. É um recurso energético limpo que pode ser usado em veículos, caldeiras, fogões e células de combustível. Para se conseguir produzir o e-metanol, necessitaremos desses 3 componentes: hidrogênio renovável, mais CO2, mais água desmineralizada. Esses 2 primeiros elementos passam em um compressor e um trocador de calor. Em seguida, em um reator tubular catalítico. E se junta
a um tubulão de vapor com água desmineralizada. A saída do reator tubular catalítico vai para um trocador de calor, com água de resfriamento, passando por um vaso de expansão de metanol e, em seguida, por um vaso flash. E, por fim, em uma bomba de metanol na sua saída. Fonte: metanol. Hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono. A transição energética está abrindo novos caminhos, com combustíveis sintéticos baseados em CO2 e o hidrogênio azul. O CO2 capturado é oriundo da produção de hidrogênio via reforma a vapor do gás natural nas unidades de geração de hidrogênio, o GHS. Nota: localização da etapa de captura de CO2. 1. Após a reação de Schiff. E 2. No gás residual da etapa de separação do hidrogênio, sendo a mais madura a absorção com modulação de pressão. No gás de exaustão da queima do gás natural para aquecimento do reator. Captura de CO2 em planta com a tecnologia SMR. Fonte: EPE 2022. Adaptado de Muradov. Conclusão: indústrias encontram em diferentes estágios. Conseguiram dar entrada nas suas licenças prévias, LP, de instalação e operação, e poderão ser emitidas sequencialmente. Momento promissor, mas complexo. Tem alguns governantes que são contra essas ideias. Estados Unidos. Os investimentos são vultosos, na ordem de 40 mil milhões de reais, e a construção da planta fabril, demorando 10 anos para ficar concluída. Porto do Açu tem uma expectativa usar o seu consumo na produção interna. Referências: Ambipar Group, EIA, no hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono de Porto do Açu. Estudo de impacto ambiental, EIA. Hydrogen Council, 2021. IRENA, 2022. IRENA and Methanol Institute, 2021. Innovation Outlook. Renewable Methanol. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. Vamos direto com as perguntas por causa do horário. Certo. Então, a gente pode abrir aqui, se vocês tiverem perguntas, quiserem comentar. Eu acho que a gente pode tentar voltar nesse mesmo link, se por acaso a gente ficar ainda com mais perguntas, porque o tempinho está bem apertado, né? Mas vamos lá, quem quer falar? Enio, você abriu seu microfone. Microfone. Muito bem, excelente apresentação mais uma vez, né? Parabéns pela trazer esses seminários, né? Assim, importante para a gente, o Paulo, trazendo todo esse conhecimento. E eu fiquei com essa apresentação do Paulo, eu vi que esse agora de Açu é bem mais complexo. Não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas vai produzir muita coisa, vai entrar muita tecnologia junto. E
essa tecnologia, com certeza, ela vai vir muita coisa importada, porque aqui no Brasil a gente não tem esse nível de tecnologia ainda para o hidrogênio, talvez tecnologia do metanol, mas eu queria saber se o Paulo tem, por exemplo, essa previsão para 2032 de fechar toda esse ciclo, como que a gente poderia ver isso em termos de tempo e avanço tecnológico, se a gente vai conseguir fazer e montar tudo isso assim nesse tempo aqui no Brasil. É, das cinco que foi mostrado, quatro são aí no Nordeste, né? O Sim, quinto, esse aqui no Sudeste. Cara, esse é o único que é para dar produção própria, né? E, então, todo o restante é montagem e material vem embora, ou seja, vai em forma de etanol. Aqui tem muitas coisas, o HBI, tem o amônia, em um pouco de amônia que vai para fora também, mas pouco, é pouca coisa. Então, eu tenho bastante esperança que, que vai ser bem aproveitado e pela utilização que vai abrir um mercado e vai usar pessoas que entrem no Porto, na Ituaçu, venham a trabalhar e construir, ou seja, principalmente cimento, aço, então são coisas que são importantes, né? Então, eu acredito que a minha expectativa são quatro fases, né? A partir da segunda para a terceira, mais ou menos em 2032, ou seja, estamos falando em 7 anos, já tenha volume para fazer negócio, então outras empresas vão para o porto e se instalar no porto para aproveitar o carregamento que eles vão gerar diariamente. Ou seja, então, porque os outros que estão no Nordeste vai direto por navio. Esse não, esse vai para o porto, não, vai para o Porto Açu, mas vai no uso interno. Então, e a quantidade é bem grande, ou seja, Fortescue é 830 toneladas de hidrogênio. Esse é 1.500 e poucas, praticamente o dobro. E vai ser usado a maior parte no consumo interno. Entendeu? O consumo interno não significa que vai lá para Minas, vai lá para São Paulo, consumo interno mesmo, vai ficar nas indústrias do porto. Ou seja, então tem grandes chances de o Porto alavancar por esse motivo. Ou seja, porque vai ter pouco transporte, né? E vai ser transporte local, ou seja, vai ser algo como, no máximo, vai dar 20 quilômetros. Então, não vai ter tanta burocracia, porra, vai para fora do Brasil, demora 60 dias. Então, vai virar um produto nacional mesmo. Então, eu tenho muita expectativa, muita esperança que eles realmente consigam fazer o porto funcionar. Então, tem todo a ver o tipo de projeto que eles botaram em prática. eu entendi, Paulo. Eu só fiquei pensando porque vão entrar muitas variáveis, né? Por exemplo, a captura do carbono. Essa captura também ela vai ser reciclada, né? E aí
É só porque, assim, eu vejo que, como o Paulo falou, que é um curso que vai ser todo utilizado para produção interna, mas mesmo assim vai envolver vários níveis de tecnologia. Por exemplo, essa captura do carbono para ser reciclado, a produção do hidrogênio, a amônia. Então, são várias coisas que estão integradas. Aí o pessoal, o Paulo me dissesse assim, esse nível de integração, né, como é que eles estão garantindo isso? Essa parte tecnológica eu fiquei um pouco interessado, porque realmente é um hub bem diferente dos que estão sendo utilizados aqui no Nordeste. Alô, alô? Tá. É, olha só, algumas coisas eu não sei como é que eles vão tratar, mas eles têm planos para começar a produzir em 2 anos, mas é uma produção bem pequena, possivelmente em torno de 10%, e em 4 anos passar para 30%. Então, vai aumentando, ou seja, vai funcionar mesmo daqui a 10 anos, ou seja, e aí eles já vão ganhar know-how e vão fazer a possibilidade do sistema funcionar. Mas a sua pergunta é bastante pertinente, ou seja, muita dúvida que você tem várias outras dúvidas. Por quê? É, vou dar só um exemplo, né? No COP, eles têm uma fabriquinha de hidrogênio, né? Que faz 20 quilos por dia. A nossa outra fábrica do Rio, esse Borsatu, vai fazer 1.530 toneladas por dia. Então, é, não dá para comprar muito, mas eles fizeram planos, né, para ter água em abundância, tem que ter, porque lá tem que ter eletrolisador é alcalino, né? Então, ele tem que ter ine- inetu- ah, sem interrupção a produção do alcalino, que é diferente da PEN. A PEN produz, quando chega, desliga, e amanhã liga, já entra direto. O alcalino não, tem que rodar o setup, demora na noite 1 hora. Então, não vale a pena desligar. Ou seja, então, eles fizeram um esquema pegando água subterrânea e água do rio, ou seja, é um rio que ninguém vai ter água suficiente para trabalhar. Então, é, então, eles tomaram todos os cuidados. Agora, tem coisas que a gente não consegue imaginar, eu não consigo, pelo menos, trazer algumas soluções. Agora, tem outras que dá, e vai usar 15%, 11% de reforço de água subterrânea. Ah, legal. Ou seja, e se precisar, num desespero qualquer, pode usar o suficiente até 100%. Mas a água subterrânea a água tem São João da Barra que usam essa água para beber. Então, cara, tem muitos problemas, né? Então, mas mesmo assim, eu achei bem justo o produto, né, que eles ofertam. Eu acho que porra, tem tudo a ver para acontecer, para se tornar eficiente. Me preocupava mais o e-metanol. O etanol tinha até alguns problemas com legislação, mas já foi resolvido. E também tem lá do Porto do Suape, tem o e-metanol também, cara, mas está mais atrasado a beça que mas é muito menor.
a faixa, mas tamanho já atrasado. Mas eu imagino que no final de 2025, o metanol, né, já seja uma situação de uso normal. Ou seja, então, as coisas são, tem situações que a gente imagina que vai acontecer, né? E o outro a gente não tem ideia. Então, eu acho que está nesse pêndulo, tem o imaginando o que vai acontecer através do EIA, né? E, ele dá umas pistas e outras, pô, você vai. Então, para isso que serve a audiência pública, né? Então, cara, pô, fica. E se fizer assim, por exemplo, no momento de baixa do rio, como é que vai completar a água? Aí o cara, não, a gente tem até 2.000 litros por segundo. E, pô, tá. Então aí você começa, se alguém não perguntar, se alguém não gera dúvida, porque eu vou dar um exemplo para você, é, que eu sei que será que você conhece bem a região, né? É, então, o Forskill, que eu acho me amarro do projeto da Forskill, cara, um dos grandes problemas é a água que vão tirar do mar, que é o sal que volta do mar, vai voltar em mais quantidade, e a tendência, as correntes marítimas, isso é a minha opinião, não espalhar o sal para fora daquela região, cara, vai ficar em 30 anos, vai ficar muito mais salgado o mar. Ou seja, se não, se é- tudo é expectativa. É claro que expectativa controlada. Mas, cara, eu acho que é um risco. É um risco. Então, para todo negócio tem um risco, né? Então, aí, esse eu não achei tão com tanto risco assim. Puxa, a água de rio, e vamos fazer a desmineralização. Não é um volume absurdo, mas é grande. Pô, 1.500 toneladas por hora, não é por dia, por hora. Cara, é uma troça peça. E aí, Paulo, pegando aí, o Washington colocou a pergunta aqui: quantos litros de água usaria por dia? É essa informação aí que você está dando que você tem por hora? isso é a água desmineralizada, já é água final. Vou botar assim por baixo, é, usa uns 40.000 litros de água por toneladas de água por dia. Esse é o custo, o equivalente a 15 piscinas olímpicas. Ok. Uhum. Pede aí para botar, respondo ele por e-mail. E-mail Uhum. não, por. Ah, ele colocou, ele está aqui na sala. Ele colocou Tá, aqui. tá. Ah, Eu fiquei pensando também a pergunta do Enio e imaginando que assim é uma coisa muito complexa, então a gente vai precisar, né, de profissionais para poder desenvolver e trabalhar e entender o que é aquilo ali. Então a gente vai ter que ter uma corrida, né, de preparação desses profissionais para todas as plantas que a gente viu, né? A gente sabe que a demanda é muito maior do que o mercado já tem disponível, eu acredito, eu em falar áreas. uma coisa rápida. Não sei se vocês ouviram, conseguiram guardar essa planta, tem mais ou menos 1.400 metros por 800, ou seja, é uma planta grande. Eu imagino, eu imagino que tenha necessidade diariamente são 3 turnos, né? É, de técnicos, é, sem,
tem técnicos por turno, ou seja, são 300 pessoas. Tem que ter profissional da área de saúde, né, desculpa, área ambiental. Cara, tem um corpo técnico, mais ou menos, vou estimar, né? Isso tem um cálculozinho, mas em torno de umas 600 pessoas que trabalham permanentemente nos 3 turnos da fábrica. Então, não em termos será que o meu filho consegue trabalhar lá? Se ele não for um bom profissional, não consegue. Uhum. A Tem, gente vai tem, precisar de profissional e da tecnologia, como o Enio falou, né? tem, Não sei se a gente já está nesse ponto, de dizer assim, já está tudo aí, a gente pode funcionar, ou se realmente vai ser esse prazo aí de 2 anos para tentar, é, né, é, preparar as pessoas é. Só a título de lembrança, de comentário, né? A, a HK, que é uma empresa alemã, né? Uma conhecida, bem conhecida, que vem fazendo cursos e palestras, e simpósios, e, o pessoal do MD que vai ser tão esforçado em fazer o pessoal se mostrar que é interessante mudar de ramo, estudar. Então, as pessoas que acham que eu fiz eletrotécnica, dá para trabalhar lá, dá, tranquilo, mas tem que ter um bom eletrotécnico, tem que é, ter um bom. o Washington colocou outra pergunta aqui, Paulo, com relação à operação e à manutenção, ela vai ser pela própria empresa ou vai ser por empresas terceirizadas? Não sei ainda, não tem nem, mas não tem, mas tudo indica que deve ter um pessoal bem capacitado, né, dentro, seja fixo, ganhando 25, 30 mil reais, né, um rapaz ligeiro, e trabalhando com técnicos na faixa de 10 mil. Não é grande valor, mas US$ 2.000, mais ou menos, e para a técnica já dá um valor razoável. Ou seja, e cada vez mais são mais experientes ficam, ou seja, mais o cara experiente e, cara, ele não tem experiência naquela área. Aí vai ter bastante químico, bastante químico, né? Engenheiro químico, técnico em química, e em eletrotécnica e na área ambiental. Entendeu? Então, aí vai estar misturado. Tem 50 técnicos ambiental, H15. Então, ou seja, os valores são grandes em relação a outras empresas, mas pequeno em relação ao quantitativo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Porto de Açu, cara, não tem 150 mil pessoas, dos quais mil voltar alto, vão trabalhar lá. Então, cara, não é tanta gente assim, mas, cara, para uma cidade que vende bananada, que a opção são poucas, aí realmente a opção vai aparecer uma pessoa capacitada que seja de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, ou seja, que vão para lá, vão importar pessoas com toda a fábrica, né? Eu acho que vai ser, todas essas plantas, né? Eu acho que vai ser bem interessante para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento local, vai ter que ter uma mudança para atender tudo isso, né?
Aqui respondendo a sua pergunta, Washington, que a gente já ia colocar também, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso tempo, né? A gente tem o propósito, o Paulo está trabalhando aí com a gente para desenvolver alguns projetos de qualificação de mão de obra dentro dessa temática, através da Biome Academy. Então, em breve a gente deve estar lançando, né, aí as propostas para fazer o curso 100% online, né, e assíncrono, para que, né, mais pessoas possam participar, porque às vezes o ao vivo é complicado, né, a pessoa está disponível ali naquele horário, mas a gente está, assim, com essa proposta e eu acredito que é um grande caminho para quem quiser, né, entrar nessa área, porque vai precisar de pessoal, né, vai precisar de pessoal qualificado. E vai ter, como o Paulo falou, vai ter que importar, porque se não tiver no local, vai ter que importar da onde tem, né? De Ó, outros estados, de outras cidades. E é uma deixa oportunidade para os profissionais, né, é, de deixa eu se fazer um especializarem nesse tema mais comentário, tudo. rápido. A IFCE está lá será, né? Está com um monte de cursos abertos. Ou seja, tem cursos que às vezes são para pessoas que moram na cidade, ou moram no entorno da cidade, tem cursos que são é, online, ou seja, mas esses cursos, 90%, cara, não é online, não é online. Inclusive, eu estava fazendo um curso, me esqueci agora qual é o nome da. Cara, era do governo, e aí, pô, eu tinha que ir lá, eu tinha que ficar uma semana e todo mês, cara. Eu falei, cara, eu não consigo me manter. Por quê? Uma semana é 250 vezes 7, dá 1.500 prata, mais passagem de avião, por 4 mil reais por mês. Aí eu falei, para mim, não é que não vale a pena. Eu tenho outras, há 30 anos, sabe? Você estou rindo. Pô, meu, eu tenho 63 anos. Aí eu Uhum, falei, cara, eu sei que o tempo já passou. Não, para essa, não é bem, adianta que eu não consigo pegar esse nicho de mercado. Então, eu não vou tirar 50 mil da minha caderneta de poupança, que eu sei que não vai ter retorno. uhum, Então, uhum, para mim, pela minha faixa de idade, uhum, agora, um aluno de 22, 25, porra, ele teve 20. Se eu sou pai de um aluno, pô, eu invisto 50 mil no meu filho, brincando, em um ano. Porra, tranquilo. Eu sei que em um ano ele vai estar mais maduro para disputar uma vaga e entrar possivelmente numa Fortescue, na Casa dos Ventos. Pô, uhum, aí é questão do pai, ou de alguém da família bancar. Mas eu não bancaria, na minha idade, 63 anos, eu não bancaria. Eu acho que eu tenho 7 anos, 10 anos de vida, vamos dizer, vida de trabalho, pô, só, e não vai se pagar. Ô, Paulo, minha avó faleceu com quase 99, viu? Então, Sabe? Eu tenho certeza pode ser que você ainda tenha que muito eu vou, tempo. não, mas, pô, você já está dando toda tortinha, você começa a sentir o peso da É. idade. Da, Uhum, com 75, na maioria das empresas é, do governo, é obrigado a se aposentar. uhum. Cara, para mim não brava. Agora, ser consultor, pô, isso aí, bem, mas, É. Não, mas cara, eu eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para as pessoas que estão no mercado, né, que querem se especializar, que querem buscar um nicho importante de mercado, olhar por isso aí, porque todas essas plantas elas vão precisar, né, e isso vai crescer mais ainda. Então, vale a pena, né, saber um pouco mais.
Pois é, Washington, eu acho Olha que só, o você importante, pode só buscar, né, essa é, qualificação. o Paulo, importante já passou para do a nosso pessoa horário. que está isso é rapidinho, pessoa que está em dúvida, não sabe o que vai fazer, pô, exatamente o que ela, poxa, isso aqui é legal. Ou seja, então, esses cursos, essas colóquios, isso é simplesmente procurar, poxa, que troço muito bacana e vale a pena me esforçar e entrar nesse ramo, né? Uhum, é isso. Então, olha, foi um prazer apresentar esses 6 colóquios. Mais uma vez, Paulo, muito obrigada por seu tempo, sua disponibilidade, né, seu desejo de ajudar e ter se voluntariado para preparar esse material com tanto empenho, com tanto carinho, para oferecer para a população, né, entender um pouco mais, para os profissionais entenderem um pouco mais dessas plantas, né, de hidrogênio renovável, hidrogênio de baixo carbono. É um prazer contar com os participantes, né, que muitos estiveram aí firme e forte nesses 6 meses, né? Foram 6 meses de colóquio, um por mês, e desejo que vocês tenham aproveitado. Todos os vídeos estarão disponíveis. Esse a gente vai estar disponibilizando em breve. Os outros 5 já estão disponíveis naquela playlist, que quem já participou dos outros já recebeu o link. Quem ainda não participou vai receber assim que a gente liberar esse vídeo daqui. E, né, conto que vocês tenham aproveitado muito, né? Vamos passar depois um questionáriozinho de avaliação para que vocês possam, né, dizer, dar a opinião de vocês, do que vocês acharam, né, do que é que a gente pode fazer para contribuir ainda mais. E deixo aqui, né, as nossas despedidas, o nosso muito obrigado, Paulo. Você quer deixar suas palavrinhas? Sim, eu queria só comentar. Eu tenho já um projeto, fazer um igual a esse, é um projeto de fábricas de SAF, ou seja, de fábricas que eu estou estudando, né? Que são bem bacanas, que é HVO, né? E aí eu acho que vai ser legal, vai completar, que seria o lance para avião, combustível de avião. Então, acho bem legal, tá? E Ah, agora, obrigado. E eu queria agradecer o Enio pela presença. Poxa, você foi demais. E o Washington, eu não vi o Washington aqui, mas eu tenho certeza que, que a gente consiga, de certa maneira, de trazer um pouco dessa monte de informação que, pelo menos, para você começar a estudar, olhar, ver e despertar um interesse, tá? Um abraço. Enio, você levantou a mão, pode falar. Bom, eu também quero agradecer, Patrícia, agradecer você também pela condução, também muito bom todas essas apresentações foram feitas aqui na Biomed Academy também, que é muito importante trazer, é altamente relevante todo esse assunto relacionado aqui a essas plantas e a transição energética, né? E também o Paulo, trabalho fantástico que você tem feito. Eu uma vez até sugeri que você colocasse isso em uma espécie de um registro escrito, né? Todas essas plantas, essas coisas que você fala, de repente pode sair isso como orientação, falando porque isso não existe no Brasil, falando onde é que estão sendo feitas as plantas, só existem reportagens de revistas, de jornais, essas coisas, mas muito por cima. E esses detalhes são muito importantes. Tem que ter alguma publicação sobre isso, Paulo. Então, parabéns, um trabalho bem importante, altamente relevante para a gente. Eu espero que nas próximas apresentações possa ter mais público, né, que a gente possa divulgar mais. É um pouco difícil esse horário para mim, porque é um horário já no final de tarde aqui no sábado e fica a família concorrendo com É, as coisas que não aconteceram na semana, porque muita coisa, estou até agora há pouco hoje em prova, terminando o semestre 2024 ainda, ou seja, esse ano nós vamos ter 3 semestres na universidade, né, 2024 acabando agora, o primeiro 2025, o terceiro, o segundo 2025 chegando no final do ano, que nós tivemos na Universidade Federal. Então, eu quero agradecer, muito obrigado, satisfação muito grande, agradeço a esse sempre o convite, a assistência do Paulo de estar aqui,
Ele sempre traz, sempre informando o que é que está fazendo para a gente. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram ao vivo, aos que estão assistindo, né, o gravado no nosso YouTube, no link que está disponibilizado para vocês, e acompanhe aí as próximas novidades da Biome Academy, que em breve nós teremos mais coisas. No blog da Biome Academy também vocês encontram alguns artigos, né, o Paulo de vez em quando está colocando coisa lá, é nosso colunista para 2025 também, então tem material e tem informação escrita um pouquinho, né? E a dica dele fazer a publicação eu acho excelente também. Então, muito obrigada, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Até logo.